Salve! É um prazer tê-lo aqui acompanhando esse ponto importante daqui, diretamente do Planalto Central do país, dos estúdios da Jovem Pan, aqui em Brasília. A política, você sabe, constrói a sua vida, é responsável pela sua casa, a escola dos seus filhos, por isso que é importante falar muito de política. E esta foi uma semana agitada nos bastidores. Todo o complexo ali de comando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal está em jogo. E por aqui, onde há poder, há disputa. Além da presidência da Câmara, tem a mesa diretora da Casa, da Câmara, as comissões permanentes e também no Senado Federal. E é esse poder que começa agora a ser jogado para uma eleição que só vai acontecer em fevereiro. E nós tocamos aqui hoje misturando a política e a religião. O padre Kelmo, que é um militante político e um religioso, está hoje aqui e vai ter essa conversa. Quem é o padre Kelmo? Eu fiquei ali curioso, confesso, naquele debate, quando o senhor foi candidato à presidência da República, em que a senadora Soraya Tronic, demonstrou que nem sabia o seu nome e chamou o senhor de padre de quadrilha, menosprezando. Quem é o padre Kelmo? Padre Kelmo, Zé Maria, é um sacerdote ortodoxo, apaixonado por esse país, apaixonado pelo Brasil, e que tem procurado fazer o melhor que pode no que diz respeito ao seu sacerdócio. Fazem 10 anos, eu completei agora 10 anos de ordenação. No dia 2 de agosto de 2015, 2014, fui ordenado em São Paulo, numa comunidade pobre, numa favela na zona sul de São Paulo. E de lá até agora, o que tenho feito é realmente viver o meu sacerdócio, servindo ao povo, servindo à juventude, aos pobres, mas quis a providência divina me trazer para a política. E me trazendo para a política, eu descubro que na política eu posso fazer também muito mais, e talvez até melhor, com mais estrutura, aquilo que eu fazia e ainda faço, com tanto sacrifício, que é cuidar das pessoas. Pois o termo padre, geralmente a gente pensa padre da Igreja Católica, A Igreja Católica tem a sua hierarquia, os seus nomes, então dá a impressão que se trata da Igreja Católica Apostólica Romana. Uhum. Não é. Não é. Não é Igreja Católica Apostólica Romana, embora a minha formação foi na Igreja Católica Apostólica Romana. Até porque o povo aqui, nós não conhecemos a Igreja Ortodoxa. Nós fomos catequizados pela Igreja Romana, que vem da Europa. E eu, como todos os católicos, a maioria desconhece a existência de uma outra igreja também católica. Por quê? Qual que é essa igreja? A Igreja Ortodoxa, porque também é católica. O senhor é da Igreja Ortodoxa? Então eu sou da Igreja Católica Ortodoxa, embora não se use muito do Brasil. A terminologia católica. Se diz logo Igreja Ortodoxa. Brasileira. Aqui no Brasil. Mas a nossa tradição não vem do Brasil. A nossa tradição ela é de tradição Malankar, que é da Índia, e está ali enraizada no Peru. A sede administrativa da igreja está no Peru, em Lima. O senhor é a autoridade máxima? Aqui no Brasil fui eleito em fevereiro como vigário episcopal da igreja no Brasil para essa tradição. Então me deram o título de Monsenhor para cuidar da organização estrutural da igreja aqui. Qual é a estrutura hoje, pai? Não, hoje nós somos poucos, nós temos 8 padres apenas, 8 sacerdotes. Chegou agora do Equador um monsenhor, que vai me ajudar também, Monsenhor Vicente. Temos 4 vocacionados, nós temos 4 vocacionados para o sacerdócio casado e mais 3 para o sacerdócio celibatário, porque existe essa diferença na Igreja Ortodoxa. Essa terminologia padre, inconscientemente, as pessoas que não conhecem, não acompanham as terminologias, remete naturalmente à Igreja Católica. Qual é a diferença dessa Igreja Católica Apostólica Romana? Eu até entendo que deveria ter a Igreja Católica Apostólica Brasileira, mas enfim, é só uma terminologia. Existe toda uma hierarquia da Igreja Católica por aqui. Mas qual é a diferença da Igreja Católica Ortodoxa do Peru? Olha, primeiro vamos falar da palavra padre. O termo correto não é nem este, padre. Padre é uma palavra carinhosa que se usa para chamar o presbítero, porque a palavra correta seria presbítero, tanto para a Igreja Ortodoxa quanto para a Igreja Romana, presbítero.
Agora, padre é pai. Então, é o pai espiritual de uma comunidade. Não é? Quanto às diferenças entre a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa, as diferenças principais estão na hierarquia. A Igreja Ortodoxa não se vincula às dependências hierárquicas da Igreja Romana. Ou seja, as igrejas ortodoxas têm os seus patriarcas. Não estão submetidas ou ligadas ao Papa de Roma. Outra diferença... Mas tem um Papa ortodoxo? Patriarcas. Até porque o Papa de Roma, ele é o patriarca do Ocidente, né? E os patriarcas são os patriarcas do Oriente, da onde surge a Igreja Ortodoxa. Padre, e esse vestimento, a batina, esta bandana, com qual origem? A batina, todos os padres, sejam romanos e ortodoxos, usam a batina. Se usa no dia a dia? No dia a dia. A batina é a mortalha. Todo mundo sabe que a batina significa a mortalha daquele homem que se consagrou a Deus, que fez votos de pobreza, de castidade, de obediência, morre para o mundo, né? Mas está no mundo, mas não está vivendo mais para o mundo. Ou supostamente está vivendo para Deus, para transformar a vida do outro, para servir o outro, para salvar as almas. Né? Esta é o significado desta roupa, da batina. Né? E Não é bandana, não é bandana e nem quipá. Nem bandana e nem quipá. Isto aqui chama-se esquimo. O esquimo também é parte do paramento do padre. Eu te falei no início que existem seminaristas na Igreja Ortodoxa que se casarão e outros que serão monges. Aqui está um distintivo. O esquimo é para aquele padre que é celibatário. Monge. O senhor é celibatário. Exatamente, monge. E o padre que não é celibatário não usa isso, apenas a batina. Não é obrigatório aderir ao celibato? Não. O candidato faz a escolha própria. Se quiser, se sentir-se chamado a viver só para servir a igreja, então ele faz isso. Depois daquele episódio do debate, em que o senhor foi chamado de padre de quadrilha, de uma maneira bem pejorativa, qual é a reação que o senhor recebe no dia a dia? Olha, eu agradeço até a senadora de ter feito essa brincadeira, até porque talvez ela não recordava do meu nome, então recordou-se das festas juninas, até fazendo alusões talvez positivas, porque as festas juninas são muito boas, né? Mas hoje, Zé Maria, depois de 2 anos que passou aquele momento das eleições, eu ainda sou surpreendido com o carinho do povo, com a atenção das pessoas, com o respeito das pessoas que me encontram. Estou chegando do Rio de Janeiro, estive em Angra dos Reis, estive em vários lugares, e o carinho, o afeto das pessoas é surpreendente depois de 2 anos. Então, só posso dizer que a exposição naqueles debates me trouxe de positivo também isso. O carinho, o afeto, o respeito das pessoas. Então foi bom, professor? Muito bom. Perfeito. Repetiria, viu? O senhor faz uma mistura que eu acho muito difícil e polêmica. Eu acompanhei lá atrás o Tancredo Neves indo atrás de pastores da igreja evangélica e até padres também, para jogá-los na política. E muitos entraram e hoje existe um partido totalmente ligado à igreja evangélica. Então, assim, mais do que nunca, a política e a religião estão juntos, né? O debate é junto. Pois é, quase cai aqui, mas o senhor tem um livro que me chamou a atenção, que fala fé e política de mãos dadas. Sim, claro. Mas como? Mas a política não é parcial, a política não é para defender teses, e a religião não seria a união? E a política também não deveria ser para isso? Qual é a finalidade da política? Não é servir? O homem não é eleito para servir a comunidade, para ajudar a comunidade a elevar níveis culturais, de segurança, de saúde? Um sacerdote que está na religião, que servindo ao povo numa paróquia, não serve o povo, a comunidade, não entende as dificuldades da família. Mas, padre, é totalmente diferente. Sim, pera lá, Zé Maria. O que é que nós queremos com fé e política de mãos dadas? O que a gente quer, pelo menos eu, é um padre que entra na política
para levar aquilo que nós queremos todos os dias resgatar na política, que são valores. Valores e princípios que se desfizeram na política. Hoje há uma carência muito grande disso, o senhor sabe disso, de valores, de princípios na política. Corrupção está aí, a mentira é constante, nós estamos vendo líderes que mentem o tempo todo, práticas de corrupção que virou cultural. Então, o que está faltando aí? Valores e princípios. O senhor está tentando entrar nesse mundo que o senhor está descrevendo? Não, espere, José Maria. O que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer é, não existe, como você mesmo disse, que Tancredo Neves, lá no passado, queria juntar pastores, trazer para a política. Muito bem, hoje nós temos partidos ligados às igrejas. Mas a minha pergunta foi, por que muitos pastores que estão na política, eles e todos os políticos que abrem a boca e dizem que são cristãos? Porque se o senhor perguntar no Congresso aos senadores e aos deputados qual é a sua denominação religiosa, todos vão dizer, a maioria, 90%, sou cristão. Ou evangélico ou católico. Talvez um ou outro ortodoxo, talvez. Mas são cristãos. Como é que você é um político e você não leva para a política também o que você aprendeu na sua religião, no cristianismo? E aí você leva para a política e inverte tudo. Perde valores, perde princípios, discussões como o aborto, como ideologia de gênero, ganham umas pautas onde nem se deveria discutir, num congresso onde todos se dizem cristãos, a pauta do aborto não deveria nem ser colocada, nem apresentada para uma discussão. Isso não se deveria nem levar ali. Então, o que é que nós queremos? É dizer para o político, e eu também ser assim, que a política precisa de modelo, de exemplo e de inspiração. Que a política, quando ela é inspirada por ideologias de marxismo, gramscistas, leninistas, essa política todos nós já conhecemos e sabemos aonde é que ela vai chegar. Por que não, se todos nós que abrimos a boca e dizemos que somos cristãos, que somos políticos, senadores, deputados, e que abre a boca e diz eu sou cristão, por que não levar então o cristocentrismo para dentro da política? Ou seja, ao invés de inspirar-me para dar as minhas canetadas e para dirigir as minhas ações políticas em Decálogo de Lenin, em Stalin, em Gramsci, por que não inspirar-me no próprio Cristo? Aqui no livro o senhor retrata o Filho de Deus, Jesus, como uma pessoa pacifista e que tinha um discurso fácil, se preocupava com os outros. O senhor diria que ele foi um político, um grande político? Jesus é o maior de todos os políticos. Jesus nos ensinou como é que a gente deve agir com o ser humano. O político não tem que ser um humanista, alguém que cuida de gente? O político não existe para servir? A política não é para isso? Por que não olhar em Cristo como modelo e exemplo para você fazer a boa política acontecer? Então é isso que eu quero dizer nesse livro. Apresentar Jesus Cristo aí como referência. Referência de um político que de fato fez a política do serviço, a política de lavar os pés, e não a política de se servir do outro. É isso que eu quero dizer. O senhor é muito ligado assim, a Roberto Jefferson, pelo menos era, né? Meu amigo. O Roberto Jefferson hoje está passando dificuldade, né? Está preso no hospital, né? Está com dificuldade. Mas o senhor estava dentro da casa do Roberto Jefferson naquele momento em que ele reagiu ao mandado de prisão. E o senhor teve uma participação muito importante, inclusive, para que aquilo não se transformasse numa tragédia. Sim. O senhor que negociou. Sim. Como é que foi aquele bastidor ali dentro da casa? Olha, primeiro nós nos assustamos quando ele liga numa chamada de vídeo. Nós estamos chegando no Rio de Janeiro e se despede, armado, e diz, agradece o que a gente tinha feito, estava eu e o pastor do lado, agradece o que nós fizemos no partido e desliga. Então nós ficamos assim, sem entender. Entramos numa espécie de paranoia e saímos direto para Juiz de Fora. Para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, a cidade eu esqueci agora o nome. Quando nós chegamos naquela cidade, uma multidão. A avenida da casa dele, lotada de carros, as pessoas gritando, tem até um vídeo na internet ainda hoje, as pessoas gritando, falando, e em frente ao portão, um exército. Polícias de vários segmentos, não sei quais eram, militar, federal, exército, um monte de policial. Não nos permitiram entrar.
E por graça da providência, uma senhora passou, que era a cunhada dele, me chamou para ir na casa dela tomar uma aguinha. Fui. E ela me fez entrar na casa do Roberto, por um caminho que ela sabia. Então eu entrei na casa do Roberto Jefferson, estava ele de pé, quando eu cheguei a cena ele de pé com uma arma na mão, e ficou me olhando e eu disse: presidente, o que está acontecendo? Por que o senhor está desse jeito? Ele ficou me olhando paralisado, com um olhar estranho, né? Eu percebi que não estava bem. E todo mundo ali angustiado, chorando, a esposa, as pessoas que estavam lá com ele. Tinha um grupo de pessoas. E aí ele se aproximou e nós começamos a conversar, eu, o pastor e ele, e conversamos bastante. Acho que era algum problema espiritual que ele estava? Eu acho que era um desequilíbrio já ali. E aí nós conversamos por mais de 1 hora. Depois da conversa, nós oramos juntos, cantamos alguns louvores. Em seguida, ele entrou no quarto, já voltou com a arma na mão, olhou para mim e disse: padre, o senhor tem razão. Pega a arma, pode entregar, eu vou me entregar. E aí eu levei as armas dele, o pastor Gamaló pegou uma cartucheira com balas e fomos até os policiais do portão e entregamos aos policiais, né? O desfecho foi esse. Mas a situação era conflitante, os policiais estavam... Ele estava mesmo disposto. Ele estava disposto a fazer uma coisa estranha, porque ele disse isso para nós no telefone. Ele atirou contra policiais. Pois é. Mas, graças a Deus, ele saiu vivo, foi preso, já vai completar 2 anos. Eu não sei o que é que Deus espera dele, porque o que é que Deus tem para ele, porque um homem que tem uma saúde frágil, já está há quase 2 anos preso, toma muito remédio, teve câncer e ainda está vivo, mas está sofrendo bastante, viu? Perdeu peso, entrou em depressão, teve um momento... A gente sabia isso porque os advogados podiam visitar, né? E comentavam conosco. Perdeu peso, entrou em depressão, momentos de a lucidez foi embora, não sabia onde estava, nem quem era, mas passou a andar de cadeira de rodas. Mas agora parece que ele está fora da cadeira de rodas, mas não está bem. Infelizmente não está bem. Ô, padre, o senhor acabou entrando na política e o senhor me disse que seria candidato à Prefeitura de São Paulo e acabou que o partido não aceitou. Foi a primeira pessoa que eu comentei, foi o senhor por telefone. A história é a seguinte: o PRTB, o presidente Leonardo Avalanche esteve em São Paulo, conversou conosco, eu e o pastor Manuel, e ficou um acordo entre nós e o PRTB, que seríamos eu, o pré-candidato a prefeito, e o pastor vice. Neste mesmo dia, Leonardo Avalanche gravou um vídeo, colocou nas redes sociais do partido, nós colocamos em nossas redes sociais e deixamos o Brasil todo saber desta novidade. Começamos a articular essa possibilidade. Fui para Roraima, que é a minha base pastoral lá, eu tenho um trabalho pastoral lá, com garimpeiros e indígenas. Fui para lá, passei 15 dias. Quando eu retornei, que chego ali em Congonhas, desci do avião e vou olhar as notícias no celular, 6, 7 da manhã. Primeira manchete do Globo. O presidente do PRTB troca o padre por Pablo Marçal. Eu não entendi aquilo. Na mesma hora eu liguei para o Leonardo Avalanche. Foram 5 tentativas, não me atendeu. Mandei mensagem, não me respondeu. Liguei para o presidente municipal do PRTB de São Paulo, não me respondeu. Liguei para o presidente estadual, não me respondeu. Então eu e o pastor Manuel decidimos sair do partido. Saímos do PRTB e fomos para o Democracia Cristã, do Emael. E fomos recebidos por Emael. E lá o Emael, lá no DC, soubemos que o Pablo Marçal tinha também sido do DC, acabara de sair, né? E ele, o Marçal, obviamente, isso são deduções lógicas, obviamente sabia que eu era o pré-candidato do PRTB porque estava nas redes sociais. Ele tem rede social, ele acompanha, né? Senão ele assessoria. E aceitou, não sei o que fizeram, eu sei que ele é hoje o candidato do PRTB e não é mais o Padre Kelmo, mas tudo bem, né? A política hoje está dividida mesmo, né? A gente achava que ia ter um certo momento de um entendimento mínimo, mas não, continua. E a esquerda, ela fez um grande congresso em São Paulo, Foro de São Paulo, que muita gente
diz ainda que não existiu, mas existiu. E o senhor criou um grupo antagônico ao Foro de São Paulo. O Foro do Brasil. Foro do Brasil. No mesmo que dia, atinge hoje toda a América Latina, né? No mesmo dia 29 de junho de 2023, aqui aconteceu em Brasília o encontro do Foro de São Paulo. E muitos diziam que isso não existe, e o próprio presidente Lula convida, traz a cúpula para cá. E nesse mesmo dia, nós, no auditório Nereu Ramos do Congresso, aqui em Brasília, criamos o Foro do Brasil. Eu e alguns deputados, senadores, né, e os leigos, as pessoas da sociedade, amigos nossos, estávamos presentes e fizemos isso acontecer. E, para nossa surpresa, Zé Maria, é que passou-se 1 ano e 1 mês, 2 meses. Nós estamos presentes hoje em 16 estados do Brasil, nós estamos presentes em 3 países da América Latina, e todos os diretórios funcionando e as pessoas comprometidas. Nós temos no Foro do Brasil hoje, em quase todas as capitais, candidatos a vereadores, e todos comprometidos, eu já visitei todos, e todos muito bem preparados, politicamente, intelectualmente, espiritualmente, e as coisas estão acontecendo. O senhor foi nessa reunião, lá, o Congresso da Direita, lá em Santa Catarina? Camboriú? Sim. Fui, estava lá no CEPAC, né? No CEPAC, é. Estava lá, Não sim. há uma certa concorrência? Não, nós somos amigos. Quem dirige aquele grupo aqui? A família Bolsonaro, Eduardo, Eduardo. E os demais. Deputado Eduardo Bolsonaro. E nós somos também conservadores de direita. Agora, assim, eles têm um método de trabalho, nós temos outro. O que é que nós fazemos como Foro do Brasil? Nós trabalhamos as bases, lá nos municípios. Nós formamos um diretório estadual e diretórios municipais e os diretórios da juventude. Lá na base, nós criamos 15 comissões. Estas comissões, elas trabalham a realidade daquele município. Educação, saúde, comissão de educação, comissão de saúde, comissão de segurança, comissão da juventude. E um coordenador daquela comissão vai, junto ao presidente do Foro do Brasil, ver aquele município como é que está sendo feito o trabalho dos vereadores e do prefeito na área de educação. O senhor diria que é exagero que hoje o senhor é mais político do que religioso? Não, eu sou as duas coisas. Eu não deixei de ser padre, continuo como padre, celebro as minhas missas, atendo as pessoas com sacramentos, mas eu acrescentei ao meu sacerdócio aquilo que eu chamo de pastoral política. Todo padre faz pastoral da juventude, ele trabalha lá. Pastoral da criança, ele trabalha lá. Eu acrescentei à minha agenda pastoral política, que é fazer política o tempo todo, até porque política nós fazemos o tempo todo. Agora, política partidária, como eu estou fazendo, eu acrescentei a isso, porque eu vejo como uma necessidade poder ajudar a formar melhor a juventude e as consciências para que assumam os espaços de poder. Eu vi que o senhor atua muito nessa área da juventude, Sim, né? É a esperança, né? É a esperança. Nós temos hoje, no Foro do Brasil, bastante jovens. Temos o presidente Jaime Cardoso, que é o presidente nacional da juventude, que é até candidato a vereador em João Pessoa, que ajuda muito, é um modelo e exemplo para os demais jovens. Temos Samuel, no Rio de Janeiro, que é também um candidato a vereador. Temos Kleber, em Guarulhos, que é candidato a vereador. Na Bahia... O senhor chama pastoral da... Eu chamo de a minha pastoral da juventude. Não é de novo um termo católico? Não, esse termo é católico. Esse termo é católico por quê? Isso oficialmente não é assim que eu trato, né? É o Fórum da Juventude, Foro do Brasil Jovem. Mas eu, como padre, uso esse termo por quê? Porque eu sou pastor. Então, para mim, eu estou fazendo uma grande pastoral. O Foro do Brasil, para mim, é uma pastoral. Estar na política partidária, para mim, é uma pastoral. Porque eu estou fazendo o meu serviço de padre, levando para esses ambientes valores, princípios, o Evangelho, sendo sal da terra, luz do mundo, nesses ambientes. O senhor, inclusive, essa semana, o senhor tem uma agenda aqui em Brasília, lida muito com política. Como é que o senhor vê o andamento da política? A política muito ali ligada a negócios, né? Um mandato parlamentar ou um mandato qualquer aí é incluído ali na linha da família como faturamento. Como é que o senhor lida e como é que o senhor vê hoje os políticos aqui em Brasília? Olha, Zé Maria, eu me enxergo como um capelão na política. Todo político abre a boca e diz que é cristão.
Mas todo político também, em muitos momentos, precisa de um padre e de um pastor para conversar, para desabafar, para interagir, né, para orar, para que se reze por ele. Então eu faço esse tipo de trabalho. Eu fazia isso com o Roberto Jefferson. Eu chegava no partido, rezava, benzia o partido inteiro, puxávamos orações, íamos comer, eu estava rezando com eles, íamos fazer alguma atividade, estávamos rezando juntos. Então eu encaro desta forma, é um padre que entra na política. Eu estou político, mas eu sou padre. E hoje, o que você me pergunta, é um negócio, a política é um lugar de negócios, mas se fala muito em dinheiro, se fala muito em emenda, se fala muito nessas questões materiais. Justamente, precisa um sacerdote estar ali para relembrá-los que tudo isso é banal e tudo isso passa e que eles, que se dizem cristãos, precisam também lembrar da sua vida espiritual. E eu estou ali para ajudar a relembrar isso. Atualmente, a política, padre, ela está segmentada, né? O senhor considera que o Congresso Nacional é hoje mais conservador, como dizem? O senhor acha que há sinais disso? Sim, há sinais disso. É tanto que esse governo que está aí, que nunca apresentou um projeto de Brasil, porque eu ainda não vi. Se você viu o projeto desse governo para o país, me apresente, porque eu ainda não vi. Eu vi essa semana até o Jornal do Estado de São Paulo, o Estadão, reconhecendo isso, que o governo ainda não tem um projeto de Brasil. Então, o governo não consegue governar. Nós temos hoje aí políticos que são referências para a juventude, porque inspiram. Inspiram o quê? Patriotismo, inspiram o quê? Comprometimento com o povo, inspiram o quê? Honestidade, não estão se corrompendo. Então hoje nós temos referências políticas positivas para essa juventude que vai entrar em massa em 2026. O senhor acha que a tendência é essa, aumentar? Ou Sim, não? eu estou trabalhando para isso. Todos esses que nós estamos trabalhando no Foro do Brasil, 23 e 24, que vão para as câmaras municipais, são jovens que têm um potencial gigantesco de 26 e 30 estarem no Congresso. Diante desse posicionamento aí sobre emendas, né, o Supremo de novo definindo que as emendas parlamentares elas terão que ser transparentes, né? Como é que o senhor vê de novo esse embate aí entre Supremo e Congresso Nacional, padre? Olha, Zé Maria, falar do Supremo às vezes é temeroso. Mas depende de como se fala. Depende de como se fala, né? Mas não deveria nem depender, né? Mas depende de como se fala. O que eu vou dizer é muito simples. Eu acredito que cada um, como diz a música, cada um no seu quadrado. Quem foi eleito pelo povo vai cuidar das coisas do povo, o legislativo e o executivo. O judiciário não foi eleito pelo povo, foi indicado por alguém do executivo. E essas indicações, às vezes, acontecem o que desagrada, às vezes, a população. Então, o judiciário precisa cuidar daquilo que ele é chamado. Qual é a vocação deles? Cuidar da Constituição. São aqueles homens que vão guardar a Constituição, os guardiões da Constituição. Essa é a função dele. Qual é a função do legislativo, do executivo? Um é fazer as leis, o outro é executar as leis. E trabalhar os três poderes em harmonia. Se os três, cada um cuidar da sua pasta e trabalhar em harmonia, respeitando um ou outro, o Brasil anda, vai para frente. É o que eu posso dizer. Pois é, padre, a nossa conversa aqui foi boa, de vários assuntos. Espero que tenha mostrado. E mostrou o verdadeiro Padre Kelmo? Não, o Padre Kelmo é esse que você está vendo aqui, em todos os lugares, né? É o mesmo aqui. Em casa eu sou mais bem-humorado até, né? Mas é isso, eu espero que vocês que nos acompanharam aqui nesse programa do Zé Maria, que eu gosto bastante, vocês sigam as redes sociais do Padre Kelmo, para que vocês também falem comigo diretamente. Eu estou ali 2 horas todos os dias falando com os meus seguidores, respondendo as mensagens, dando uma atenção que você merece. Então siga as redes sociais do Padre Kelmo, @PE de Padre Kelmo. É isso, nós conversamos aqui, entendemos o que é o Padre Kelmo, né, que agora está de uma forma firme, como ele disse, na política, e dividindo política e religião. Muito obrigado e fiquem com Deus.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.